A gente já teve essa discussão, mas eu queria ver a sua opinião hoje. Você acha que tudo deveria ser liberado, inclusive ter vídeos de pessoas decapitadas na internet? Olha, eu acho que, não deve ser promovido esse tipo de conteúdo de decapitar pessoas, entendeu? Mas por um aspecto de informação jornalística, se a gente tem um grupo terrorista, sei lá, em qualquer país aí, e eles estão decapitando pessoas, eu acho que impedir das pessoas enxergarem essa realidade vai muito mais ajudar que essa realidade se mantenha, porque não vai ter uma pressão social que nem sabe o que está acontecendo, porque a gente está purificando, né, a narrativa pública ao ponto de que nada que seja negativo pode ser visto. Só que aí você cria uma massa de pessoas que não sabem qual é o mundo real. Então, porque elas acreditam que essas coisas não existem. Entendeu? Por isso que eu acho esse assunto muito complexo, porque dessa forma, de alguma maneira, a gente está legalizando ter um site de pedofilia. Não, eu acho que é diferente, entendeu? Porque o mundo real está acontecendo, estão filmando gente decapitando, estão filmando gente comendo criança. E aí o jornalista vai querer acessar para assistir, para ver o que está acontecendo. Você entende como... Eu acho que é diferente, entendeu? Porque o caso da pedofilia é um conteúdo feito para disseminar para pessoas que têm problema na cabeça, certo? Agora, o caso do terrorismo é por informação. Se você quiser, você pode borrar a parte da decapitação, mas eu acho que é diferente, porque ninguém assiste, ninguém tem prazer em assistir alguém ser decapitado, né? Eu acho. Não sei. Mas aí a gente vai regular por isso, entendeu? Você não entende assim... Agora, no caso da pedofilia, ou se a gente fizer o comparativo com os terroristas que estão degolando gente, a gente quer impedir que os terroristas degolem gente, certo? Sim. Então você vai... Sabendo que isso existe, você vai atrás de quem está degolando gente e vai prender e vai matar. Ou prender. Então, mas aí você vai chegar num argumento que vai acabar falando assim, então a gente vai descobrir quem é o cara que está comendo a criança. Não, mas eu acho que tem que ter um site de pedofilia. Eu acho isso errado. Mas eu tô falando... Mas aí você acha errado por quê? Então você não é a favor da liberdade 100%, concorda? Cara, concordo. É difícil, entendeu? Porque eu, obviamente, não quero promover pedofilia de jeito nenhum. Acho uma coisa abominável e que a sociedade tem que coibir de todas as formas possível, entendeu? O problema, na verdade, é que não é só por isso que tá rolando, não é só isso que tá rolando. Não é como se o problema fosse, a censura estivesse nas pessoas sendo degoladas ou no caso de pedofilia. A gente tá com censura em pessoas que têm uma opinião que o governo não gosta, em pessoas que têm uma opinião que uma religião não gosta, ou pessoas que têm uma opinião... que um grupo LGBTQ não sei o que não gosta, você tá entendendo? Você tá indo pro extremo de pessoas degoladas e tudo mais, pra falar que não dá pra ter liberdade. Não, eu tô falando mas que... Mas o cenário atual não é esse. O cenário atual é ninguém tem liberdade de falar e se expressar praticamente. É que eu acho que isso, pra mim, é um ônus ou bônus de uma coisa que foi. No começo era tudo liberado, inclusive, como você falou assim, pessoas degoladas e pedofilia. Começo, certo? Porque não era liberado a pedofilia, não era liberado, mas estava possível de se encontrar num ambiente que ninguém... Era possível se encontrar. Sim, mas era mais fácil e você tinha mais acesso e mais ferramentas, porque... Bicho, é que eu não sei, eu não procuro por conteúdo de pedofilia. Não, mas eu tenho certeza que era, porque não tinha tanta regras existentes. Eu duvido, desculpa se eu... eu duvido que hoje em dia, se o cara tem um conhecimento de deep web, de servidor... Cara, ele compra um órgão agora. Eu não acho que hoje em dia tá mais difícil de encontrar conteúdo de pedofilia do que antes, entendeu? A questão é, porque o cara que quer encontrar, que quer ser criminoso, que quer ir atrás, você tem a Deep Web. Entendo. Só que o problema é que antigamente as fotos do Mamonas Assassinas, elas estavam na primeira capa dos Mamonas Mortos, né? Deixando claro, estava na primeira capa de qualquer coisa. Então uma criança de 10 anos que entrava no site para ver, sei lá, receita de pudim, de repente tá o Dinho morto, sem cabeça. Então assim, o que aconteceu? Mas você viu a foto? Eu vi. Mas eu não queria ver e vi. Você viu? As pessoas querem ver a realidade do que acontece, não necessariamente, cara. Monark. Não necessariamente. Bicho, mas talvez o problema foi os caras terem morrido na queda do avião. Não é alguém ver a foto do que aconteceu. Eu não tô falando sobre a censura, eu tô falando sobre, talvez do começo... Então tem que proibir a foto do Mamonas rolar na internet? Mas talvez restringir os lugares que ela apareça. Sim. Aí vai de...
Inclusive, a gente teve aqui a Thelma, que é perita, e ela trouxe pra gente um caso, que isso é crime, porque são fotos que vazaram de um órgão público lá, tá ligado? Não pode. O argumento de crime, não pode, ok. A gente tá discutindo o que a sociedade... Não, eu tava querendo só chegar no ponto que você vai entender. Me dá a impressão que a internet, antigamente, ela era... tipo, igual era a sociedade real no passado. Era nego se cortando a cabeça, maluquice, putaria, igual existe ainda. Só que a sociedade, ela foi criando regras, e não necessariamente todas as regras, elas são maléficas, como eu tô entendendo que você tá começando a... Porra, Mal, a regra, ela me fudeu. E eu concordo, a regra, ela te fudeu. Não necessariamente porque você burlou a regra. Inclusive, esse é seu questionamento. Mas eu acho que essa coisa da liberdade restrita, não tô falando da liberdade de opinião, porque a gente tem que saber diferenciar o que é liberdade de opinião, que eu concordo, você tem que ter liberdade de opinião, e liberdade de conteúdo. Porque você não pode botar tudo. É tudo a mesma coisa, cara. Não acho. Claro Porque uma coisa é uma opinião que eu acho assim, cara, eu acho que todo cara que eu acho que todo cara que tem um podcast é um babaca. Isso é uma liberdade de opinião. Outra coisa é mostrar uma criança... Então tá proibido ver a foto do Mamonas, é isso? Não tá proibido. Mas tá regularizado. Mas deveria estar proibido? Eu acho que talvez para pessoas menores de 18 anos, para pessoas que não são do universo jornalístico, sim. Ou porque aquilo ali é um corpo de uma pessoa que... Ainda, cara, você vai no cinema e vai ver os filmes, se você vê um monte... Mas ali é uma verdade, ali é uma mentira. Mas qual que é a diferença você vê com a tecnologia digital? Tem muita diferença. Qual que é a diferença, cara? A diferença é que é o corpo de uma pessoa, que uma pessoa acabou de sofrer pela morte de um cara, e esse corpo tá sendo espalhado pela internet. O problema é que ele morreu, Outra coisa cara. É consentido, é um filme que o cara tá fazendo uma atuação, o cara é um personagem, tem uma diferença nisso. Então, mas eu não quero, por exemplo, que minha mãe morra e o corpo da minha mãe seja espalhado e a galera fazendo o que quiser com o corpo da minha mãe. Não, mas o velório o que é? A sua mãe morre e vai todo mundo quem vai lá no velório. ver o corpo dela, Mas eu não chego e falo, vai lá, vai gozar no velório. Mas não é isso que tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo é... Eu entendo essa lógica que você tá falando, que não pode ser tudo permitido, entendeu? Eu entendo o argumento. Tem certos tipos de conteúdo que a gente não gostaria que as pessoas tivessem acesso. E a pedofilia é um caso desse. Mas a gente tá num cenário que não é isso que o pessoal tá querendo proibir, entendeu? O pessoal tá querendo proibir a discussão, o discurso público, que é proibir o comunista de falar que é comunista e de promover os ideais comunistas, entendeu? E eles estão fazendo isso cada vez mais. E vai chegar um momento que você não vai poder falar nada do que você quiser. Aí fala, porra, beleza, não dá pra ser tudo liberado, mas a gente não está no momento que estamos com problema de liberdade. A gente está com um problema oposto, a gente está com um problema de regras absurdas. Você acha que está com excesso de regras, mas você concorda que tem que ter regras? Eu concordo que tem que ter regras, mas as regras elas não podem limitar a discussão, o discurso público, entendeu? Aí eu queria ideias. Tá, beleza. Aí eu queria entender, naquele dia lá que rolou toda a questão toda, eu queria saber como é que foi a linha do tempo para você estar indo para os Estados Unidos, porque veio para cá muito distorcida a porta de informação. Desde Monark foi expulso do Brasil, Monark mandou tudo pro caralho e foi sozinho, Monark tomou um processo do ministro da Justiça e por isso que ele foi embora, ou o Flow, tá devendo pra uma... Tem muita coisa que foi, eu queria saber da tua visão, o que aconteceu de fato. Como é que foi essa linha do tempo daquele dia até o dia que você, comprou uma passagem e foi pros Estados Unidos? Então, quando eu saí do Flow, eu montei o Monark Talks e nesse processo eu chamei bastante gente de política, eu conversava sobre vários assuntos. Um aninho que você ficou lá, né? Nos Estados Unidos? Não, no Monark Talks. Foi um ano e pouco, E quando eu comecei a entrar no aspecto político da coisa, eu comecei a incomodar o Supremo Tribunal Federal. Porque eles estavam obedecendo os globalistas, impondo no Brasil uma agenda de regulação da mídia social, que é o desejo deles. Eles falam abertamente. Você concorda comigo? Algumas coisas eu concordo. Eles falam abertamente. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo. Algumas coisas eu acho que estão na regra. Infelizmente, a regra pode ser considerada abusiva. E outras coisas eu concordo que há também abuso sem estar na regra. Isso eu concordo. Então, primeiro o que é a regra, certo? A regra deveria ser a lei. A Constituição. A Constituição, certo? Sim. O nosso sistema judiciário não respeita as regras. Ele não respeita a Constituição. Certo? Em que caso? Em muitos casos.
Por exemplo, eles prenderam o Daniel Silveira por falar. Ele falou alguma coisa. Discordo do que ele falou? Discordo, ok, beleza. Mas dentro da Constituição, aqui, artigo 5º, tem a imunidade parlamentar, o direito à liberdade de expressão. Sim, aí você achou que estava tendo uma perseguição para um lado ou para o outro? Você chegou a comentar isso e por isso que você acha que... Você estava mais assim, tipo, digamos assim... Eu lembro que você trazia muita galera assim, tipo, da direita. Mas você percebe que não existe regra mais? Concordo, nesse caso sim. Não existe regra. Quando o sistema judiciário pode ignorar o que está escrito na Constituição... E ler acima do que está aí... Para fazer uma manobra política, para tirar um oponente político da jogada, que foi isso que aconteceu, o Supremo Tribunal Federal, ou o Judiciário como um todo, porque eles não fazem nada sozinho lá, tá todo mundo junto, eles estão jogando as regras pela janela fora, certo? Aí você fala, você descumpriu a regra. Eu não descumpri regra nenhuma. Quem está descumprindo a regra foi quem me perseguiu.